Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso Happy Hour, nosso podcast, em que a gente vai transformar a medicina num papo de boteco. Essa é a nossa mesa. A gente ainda não tem álcool aqui, talvez um dia teremos. E é um prazer para mim estar com dois grandes amigos meus aqui, justamente para discutir o que a gente faz geralmente no dia a dia, que é justamente discutir assuntos que a gente gosta, assuntos que nos interessam, obviamente na presença de duas pessoas que eu tenho uma admiração e uma amizade imensurável. Passando a palavra para o meu irmão mais velho, Renato Centroni. Obrigado, Perini. É um prazer estar aqui. Como você mesmo disse, a gente vai dividir o que a gente costuma fazer antes de congresso, depois de congresso, no dia a dia, quando a gente debate, nas redes sociais, e trazer também um pouco de cultura. A gente acha que isso é importante. O médico, que é só médico, nem médico é, como a gente diz. Então, vamos discutir um pouco de literatura, música, o que tiver de atualidades. E para o episódio de hoje, quem vai capitanear vai ser o meu amigo Fábio Pires. A gente divide os episódios, em geral, em apresentações científicas e uma parte cultural. Fábio Pires, o que a gente vai ter para hoje? Seja bem-vindo, é um prazer. Obrigado, Centroni. É um prazer estar aqui com vocês dois. São grandes amigos meus e, novamente, como vocês dois já disseram, é uma chance da gente transformar e trazer um pouco para todo mundo aquilo que a gente costuma fazer nos congressos, no dia a dia, de debater a medicina e um pouco de cultura geral e atualidades. Bom, o que eu trouxe de interessante para a gente conversar hoje é algo sobre uma doença que talvez vocês não saibam muito, tenham ouvido falar pouco recentemente. É uma doença conhecida como síndrome VEXAS. Só um minutinho aqui que eu vou puxar para vocês. Para baixo? Isso, pronto. Está aqui. Então, vocês devem ter ouvido falar talvez da síndrome VEXAS. Síndrome VEXAS é uma doença autoinflamatória que, diferente de outras doenças inflamatórias reumatológicas, ela é causada por mutações somáticas e tem uma espécie de um overlap com síndrome mielodisplásia. Como vocês sabem, eu sou um grande entusiasta. Eu curto síndrome mielodisplásia. Sei que ninguém gosta, tá? Mas eu gosto, tá? Além de outras pessoas. E eu participei de um estudo em que a gente contribuiu com amostras para uma grande corte internacional. E eles encontraram mutações desse gene da síndrome VEXAS em pacientes com síndrome mielodisplásica. O que, na verdade, a gente vê que é meio que talvez, da mesma forma que não tem aquele papo que tem anemia plásica, SMD, uma concomitância, seria o elo perdido entre a reumato e a EMA. Exatamente, alguma coisa, não sei se explica todos os casos, mas é alguma coisa nesse sentido. Então tem vários papers, eu estou trazendo aqui dois trabalhos. O primeiro é o trabalho que saiu no New England, que esse eu não participei, que é o trabalho que descreveu a doença, né, que eles encontraram as mutações nesse gene UBA1. E se você está ouvindo, a gente está se perguntando o que faz o UBA1. É um gene da ubiquitina. O Centroni já falou que a gente vai gravar um episódio só de ubiquitina mais pra frente. UB40 e ubiquitina. Nesse vocês me deixam fora. Ubiquitina mais UB40. Assim, agora vai ter Iron Maiden e Ferrinject. E o outro paper de baixo é o paper no qual que eu participei, que a gente contribuiu para uma grande corte de pacientes com síndrome mielodisplásica, que é a corte que deu origem ao IPSS-M. E nessa corte eles pesquisaram especificamente o UBA1 e encontraram que 1% dos pacientes com síndrome mielodisplásica têm mutações do UBA1. Peraí, Pires, vamos dar uma quebrada nisso aqui. Então, eu queria que você me falasse um pouco da história disso. Então, o que veio primeiro? O que veio primeiro eram os pacientes com... E de novo, fala um pouco pra gente da parte clínica também. Mas o que veio primeiro? O achado da mutação, o achado da parte clínica... E como que foi feito essa junção? Porque a gente sabe, né? Você sabe isso muito mais do que eu. Quando a gente começa a fazer exome, etc, a gente acha um monte de alterações que são chamadas de VUS, que tem exatamente, né, variações de significado indeterminado. Como isso deixou de ser uma variação de significado indeterminado para virar uma doença que talvez seja o assunto mais quente em mielodisplasia e doenças e alterações mieloides há muito tempo. Sim. Não, isso é interessante. Como que eles fizeram esse estudo? Como que eles descobriram isso? Partiu de um pressuposto distinto da maioria dos estudos. Em geral, quando você vai fazer um estudo para tentar linkar
descobrir a causa de uma doença, o que é o tradicional? Você pega vários pacientes que têm a mesma apresentação clínica. Sei lá, todos os pacientes têm poliglobulia, no caso da polissemia vera do JAK2. Todo mundo tem poliglobulia, deve ter uma mutação em alguma coisa aqui, descobriram o JAK2 baseado nisso. Aqui foi diferente, aqui eles partiram da mutação. Então eles tinham um banco de milhares de pacientes que tinham doenças esquisitas, doenças inflamatórias, uma doença reumatológica meio inexplicável, doenças que tinham um componente inflamatório, mas que não necessariamente eram iguais entre si. A gente sabe que em reumato, às vezes a apresentação clínica é muito variada. Então eles pegaram desse banco de pacientes, de milhares de pacientes com doenças inflamatórias e que tiveram seus genomas e exomas sequenciados lá nos Estados Unidos e começaram a buscar mutações que ocorriam, que não eram não descritas e que ocorriam de maneira recorrente. E encontraram, nesse primeiro paper que saiu no New England, 3 pacientes, todos homens, que tinham uma mutação nesse gene UBA1 e que era uma mutação que por algoritmos de bioinformática era predita de causar uma alteração importante na proteína. No caso, a mutação era uma mutação que acontecia numa metionina, que é o sítio de início da produção da proteína do RNA mensageiro. Então, isso os caras falaram, peraí, tem alguma coisa. Eles foram ver clinicamente e viram que os pacientes tinham algumas características clínicas comuns. Não só de alterações displásicas, mas de... Não, eles tinham alterações displásicas, eles tinham história de... As células mieloides progenitoras tinham vacúolos, eles tinham um quadro inflamatório de vasculite, artralgia, policondrite de orelha, nariz, era comum. E isso levou eles a falar assim, não, vamos pesquisar isso de maneira mais ampla, e aí daí que eles começaram a desenrolar o novelo e ver que tinha um monte de paciente que tinha essa alteração genética e que... Um monte não, uma condição rara ainda, perdão. Mas viram que era uma coisa recorrente que tinha algum papel, não era um mero achado, não era uma VUS, que nem você está falando. Assim. Então, diferente do que foi feito antes, que em geral você começa com a clínica e daí vai para a genética, aqui não. Eles buscaram, claro, numa clínica ampla, mas dessa base clínica ampla, eles começaram a pesquisar genes e encontraram um gene recorrentemente mutado. E a qual a porcentagem? Haviam pacientes que depois fazendo essa retrospectiva que tinham esses sintomas, mas não tinham a mutação? A gente pode dizer que essa mutação é patognomônica nessa... Isso eles não entram tanto não um driver... Não, isso eles não entram tanto no paper. O que eles focam mais é nos pacientes que eles encontraram a mutação e depois uma série de estudos laboratoriais mostrando que essa mutação é uma mutação, que nem você está falando, VUS, não VUS, é uma mutação patogênica. Porque essa questão de VUS versus patogênico, isso é uma coisa que é difícil. Como que você vai provar que uma mutação VUS não é uma VUS, que é uma mutação patogênica? Tem basicamente duas formas, vamos dizer assim. Uma forma definitiva e uma forma que você... não tão definitiva, mas que você pode inferir. O que seria uma forma definitiva? Você fazer um estudo laboratorial em que você demonstra, por diferentes maneiras, que aquela mutação causa doença. E aí tem várias camadas, desde célula, rato, etc. Ou você pode inferir pelas características da mutação e algoritmos de bioinformática, e isso é muito feito na prática, para você dar uma filtrada inicial, que aquela mutação deve ser patogênica. Como que você consegue inferir? A mutação é recorrente. Isso é uma pista. A mutação está próxima de outras mutações que são sabidamente patogênicas. Ela está no hotspot, vamos dizer assim. A mutação é semelhante a mutações conhecidas no mesmo tipo de gene. A mutação tem os algoritmos de bioinformática que eles analisam a estrutura da mutação, o efeito dela na proteína, e consegue dizer, isso aqui está bagunçando a proteína, deve ser ruim. E para a gente não fugir da Vexus, em termos de achado, essa proteína, essa mutação genética foi a preponderante, mas havia concomitâncias com outras mutações? Nessa corte inicial, não. Mas aí é o legal do caso do nosso paper, que é que vem a questão do nosso paper. Porque a questão toda no nosso paper, o que é isso aqui? Isso aqui é uma corte de mais de 3 mil pacientes com síndrome mielodisplásica, que foram coletadas amostras e submetidas
para o pessoal do Memorial Sloan Kettering, onde eles sequenciaram todo mundo, daí que veio o IPSS-M. Se você olhar no IPSS-M, tem um grupo de pacientes ali que não tem nenhuma mutação. Sim. E que tem uma classificação de SMD meio ali esquisita. SMD Isso é importante para quem a gente está ouvindo. O NGS negativo, ele exclui síndrome mielodisplásica? Essa é uma boa pergunta, mas Eu só queria para um outro tema. Mas a gente tem um caso, quem está ouvindo deve saber assim, exclui totalmente? Não, só aproveitando esse raciocínio rápido. Olha, não exclui totalmente, mas eu vou te dizer, se você tem cariótipo normal e NGS negativo, você tem que repensar o diagnóstico. Sem dúvida, sem dúvida. É isso importante. Mas então, e aí esse pessoal que não tem mutação nenhuma, não tem nenhuma alteração citogenética na corte do IPSS-M, será que eles têm realmente síndrome mielodisplásica? Pois é. E aí eles pegaram e foram ver se eles tinham mutação nesse UBA1. E aí eles encontraram que sim. Se você pegar um grupo de pacientes mais específicos ali com SMD inclassificável, aqueles casos que você fica meio em cima do muro, muitas vezes você encontra mutações patogênicas do UBA1. E essas mutações patogênicas, em geral, elas são mais comuns em pacientes que não têm nenhuma outra mutação, ou acontecem em pacientes que têm uma outra mutação, mas essa outra mutação é uma mutação do tipo que pode ser de chip, de hematopoese clonal, sim. Que pode ser só do envelhecimento do paciente, não necessariamente ela está causando alguma coisa. Então a questão toda que fica é, será que esse cara talvez ele não tenha SMD, talvez ele tenha uma síndrome VEXAS, na verdade. E, na verdade, a mensagem para quem nos ouve é: quem estiver durante uma investigação, que frequentemente esses pacientes talvez estejam na reumato, né, com artralgia, com alguma manifestação clínica e tem alguma alteração hematológica. Isso é uma prática no dia a dia. Frequentemente a gente está com a reumato junto de um pico monoclonal, de uma queixa de artralgia, 60% a 70% das artrites reumatoides têm anemia. Então você está querendo dizer que, na verdade, essa doença, a principal manifestação não seja hematológica. A gente tem alterações em vacúolos, a gente tem alterações displásicas, mas alterações que parecem ser mais displásicas secundárias a um outro quadro de uma entidade maior do que... eu acho que assim, se você está lidando com um paciente, então lembrando, a VEXAS é uma doença que é ligada ao cromossomo X, é uma doença que em geral tem a acontecer apenas em homem, idosos, com uma doença reumatológica meio anômala, que você não está esclarecendo, uma anemia, febres, condrites, você pode pensar nisso aqui. Isso aqui não é comum, Sim. Isso aqui é raro. Você quer dizer para a audiência qual que seria... A incidência? Eu não consigo dizer para vocês mas qual estimado, que é a incidência. Mas é porque é tudo relato de caso, Sim. Pequena série. Mas se você pensar numa corte de 3 mil pacientes com SMD, eles contaram 1% dos pacientes tinham isso. Mas acho que a questão que fica toda é, talvez esses pacientes que você está pensando que eles tenham SMD, eles podem ter, na verdade, síndrome de VEXAS. E, por outro lado, tinham pacientes que tinham mutações clássicas de SMD, tipo SF3B1, que também tinham o UBA1 e que tinham aí um misto das duas coisas. Então a doença ela não é assim, pão, queijo. Pode ter uma coisa que é VEXAS, só VEXAS, e pode ter um cara que tem as duas coisas, VEXAS com SMD. No follow-up mais longo, você pode imaginar que isso pode ter anormalidades adicionais. E eu digo mais, eu acho que isso é uma porta que se abre, porque essa questão de autoimunidade é uma coisa bastante complicada. Por que algumas pessoas fazem isso? Né? A gente já tinha uma alteração genética que predispunha a isso. HLA-B27, etc. Só que isso explicava uma parte disso. Né? E muito provavelmente, grande parte dessas coisas tem um componente genético. E agora a gente acha um segundo, né? E isso caminha para a história da medicina de precisão, né? Do famoso N é igual a 1. Né? Então, a gente está falando de, olha, tem pacientes, homens, meia-idade, com quadros reumatológicos que não cabem muito, não fecham para artrite reumatoide, não fecham para lúpus. Cara, tem condrite, tem febre, tem esplenomegalia, tem coisas que você não consegue, mas que todos eles juntam por causa da mutação e por causa dos outros achados nessa síndrome chamada VEXAS. E, aliás, eu queria até parar aqui para falar de onde vem o nome VEXAS. Porque é um puta nome, vai. Um puta nome. Nome de banda é isso. Exatamente. Norueguês. Banda norueguesa. A gente podia até montar uma banda, né? VEXAS. Um power trio seria. Nexus e VEXAS. VEXAS, o V é de vacúolo,
O E é de E1 enzyme, que é a primeira enzima da via da ubiquitina. Tem 3 classes de enzima, a E1, a E2 e a E3. E a E1 é codificada pelo gene UBA1 e tem apenas 2 versões, a UBA1B e a UBA1A. A A fica no núcleo e a B fica no citoplasma. E tem a E2 e tem depois a E3. O X é ligado ao X. O A é de autoimune. E o S, se não me engano, é síndrome. Síndrome? Tipo CREST. Não, mas CREST era mais... Você lembra de CREST e espondilite? Não tinha um... Mas eu acho super interessante, porque várias vezes, assim, é o que o Centrone falou, chega no consultório, é aquele cara que tem alterações hematológicas que não chamam tanto atenção, mas tem sintomas sistêmicos muito, e aí você não sabe. E aí a minha pergunta é, esta mutação faz parte dos painéis atuais que a gente tem para mielodisplasia? Boa pergunta. 2, se não, para quem você pediria hoje, assim, para quem tá escutando agora a gente, fala assim... Cara, tô com uma Vexas no meu consultório. 1% de chance. Como é que eu ponho no relatório para liberar? Como você passaria pro médico agora e depois pro paciente, né? Pô, querendo ou não, o podcast, ele é público, a gente vai ter com certeza. E deixando composto. E os reumatos também têm consciência disso? Ou seja, que parece que clinicamente a manifestação é muito mais... Sim, muitos reumatos têm visto isso. Isso é uma doença que tem muito um overlap entre a hematologia e a reumatologia. E sem dúvida alguma, até a gente vai ter, acredito, acho que mais reumatos recebendo esses pacientes do que nós hematologistas. Então, é isso. Mas eu acho que é interessante a gente estar ciente o quê? Se você, hemato, está ouvindo a gente, se você está vendo um paciente que você acha que é um SMD, você fez o painel, não tem nada, você fez o cariótipo, não tem nada, e ele tem alguma manifestação autoimune meio esquisita, especialmente se for um homem, dá uma olhada nisso aqui, dá uma revisada na lâmina, veja se tem vacúolos. Defina esquisita, porque esquisito o Centrone é, cara. Não, mas o seu cabelo também. Mas digo assim, como pedir, a questão é essa, né? Ou seja... pedir. Primeiro, tem nos painéis? Prática. Não tem. Não tem. Não tem nos painéis. Como que você pode pedir? Ou você fala no laboratório especial, aí tem que ser um laboratório de genômica, bem equipado para esse tipo de coisa, que está acostumado a fazer sequenciamento genética, exoma, e aí você pode, de repente, conversar com o médico e ver se ele consegue especificamente fazer uma análise desse gene. A mutação clássica do Vexas é no único códon, é no aminoácido M41. Então, de repente, é a mais famosa e a mais comum. Então, de repente, você pode pedir para o cara fazer um teste só para isso. É mais fácil, ele só sequencia esse gene, ponto final, dá para você fazer um sequenciamento customizado. Uma aplicabilidade clínica. Então. E uma pergunta, qual que é a alteração hematológica dessa síndrome? Porque, o reumato vai pensar nisso, mas, eventualmente, como que isso chega no hemato? Você acha que esses vacúolos seriam notados no exame? O mais clássico é anemia. Anemia. Por isso que lembra um pouco síndrome mielodisplásica, mas não costuma ter aumento de blastos. Se você vê, tanto que é interessante no nosso paper, os pacientes que tinham UBA1 patogênica, que a gente sabia que era patogênica, porque eram mutações já descritas como sendo patogênicas, em geral eles eram IPSS baixo ou muito baixo. Doença com pouca manifestação hematológica, assim. Os pacientes que eram UBA1 VUS, que a gente não sabe, em geral eles eram SMD de risco mais alto, com aumento de blastos, e em geral eles tinham vários outros genes juntos. A XL1, aquelas Corrunx1, aqueles negócios. Estão sugerindo o quê? Deve ser um VUS mesmo. Porque a mutação, você achou ali que os outros genes estão causando um problema na doença. Então, só para eu entender, do jeito que você está me falando, é muito mais provável que Vexa seja menos mielodisplasia e mais doença reumatológica. Sim. Entendeu? Sim. Isso não vai virar uma leucemia, isso não vai ter grandes sinais de displasia. Isso é, na verdade, vocês pescaram num grupo de mielodisplasia pacientes que tinham uma doença reumatológica. Que tem algum marcador bioquímico ou da prática da reumato que tem alguma
uma relevância maior em termos de VEX. Fator reumatóide. Não só, digo assim, pode dar falsos positivos. Aí eu confesso que eu não me recordo de nada que eles encontraram. Se algum assim, reumatologista, isso é importante nesse podcast, a gente não vai discutir o básico aqui. Então, assim, se tiver algum reumatologista e quiser deixar na nossa DM, comentários, eu tenho uma experiência, tenho dúvida no caso, tantos pacientes. Por favor, deixem na DM, essa é uma dessas ideias aqui. A gente não vai discutir o básico, porque o resto tem no Google e tem em outras plataformas. A ideia é a gente trazer questões da prática clínica. Mas eu penso exatamente isso que você está falando. Eu acho que, na verdade, a mensagem talvez do nosso paper é que, assim, tem pacientes que têm síndrome mielodisplasia que, na verdade, tem uma outra doença. Na concomitância de... Que é aquilo, né? Uma coisa é se você ter mielodisplasia, você ter síndrome mielodisplasia. Exatamente. Sem dúvida. Então aqui a gente está falando de um paciente que tem uma mielodisplasia, mas que a doença é 90% reumatológica e 10% hematológica. E não sei se você concorda, isso na prática acontece muito quando a gente atende pacientes oncológicos, pacientes da infectologia, pacientes da reumato, colhe uma medula por alguma citopenia e vem displasia descrito. Quando você faz um NGS e vem um padrão negativo, e por isso eu fiz aquela pergunta, eu falo assim, cara, o NGS negativo não parece uma síndrome mielodisplásica clássica. Então, frente a toda essa exuberância da parte clínica, porque ela obrigaria a fazer uma pesquisa direta em relação a esse gene. O fato do paciente ter um NGS negativo não quer dizer que automaticamente eu estou excluindo que ele tem uma SMD. Você tem que ver o cariótipo. Não, eu sei, mas vamos supor. Não, mas é aquilo só para ordenar o raciocínio, né? Então, às vezes você fala, poxa, será que o paciente tem uma certa idade e pode ter uma síndrome mielodisplásica e uma outra doença? Mas cariótipo normal. FISH, neoplasias mieloides normal. Normal. Um NGS negativo. Eu confesso para você que se eu recebo, e às vezes eu recebo paciente assim encaminhado, dar uma segunda opinião, ou mesmo às vezes fazer um transplante de medula óssea, se tem todos esses exames negativos, eu falo assim, opa, vamos dar algo de errado não está certo, vamos dar uma olhada de novo, tudo nisso aqui. Não, mas essa é uma dica importante, tão raro quanto o VEX, mas acho que essa é um informe da prática clínica, porque elementos displásicos e fibrose na medula, quantas vezes você vai estadiar um linfoma e vem lá uma fibrose grau 1. Fibrose. Exatamente. Então tem que ter essa... E deixa eu fazer uma pergunta pessoal, cara. Como é que é participar disso, cara? Porque eu acho que deve ser muito legal, assim. Você tava do projeto no olho do furacão, né? Então você... Não, cara, você realmente estava ali quando a coisa estava saindo, assim. Não, é muito legal porque... Primeiro, a história de como eu entrei nesse grupo, né? Isso aqui é um trabalho, no fundo, do grupo de prognóstico molecular do International Working Group de síndrome mielodisplásicas. E como que eu entrei nisso aí? Da maneira mais simples e despretensiosa possível. Eu vi uma aula da Ellie Papa-Emanuel, que é o sênior desse... Que já teve, inclusive, no nosso board review, que é uma pesquisadora do Memorial Sloan Kettering. Eu adoro ela, pesquisadora fantástica. Ela que descreveu o SF3B1 em síndrome mielodisplásica. Ela deu uma aula no ASH, numa aula educacional. Terminou a aula. Eu cheguei para ela fazer uma pergunta e falei assim, doutor Ali, muito obrigado, eu gostei muito da sua aula. Olha, eu queria falar para você que eu trabalho com isso lá no Brasil, a gente está sequenciando também, isso foi 2015, 14, não lembro agora. Não, isso é antes, cara, eu estava nos Estados Unidos em 2010. Não, o projeto LMA começou, mas a hora que eu conversei com ela já tinha amostra. Aí eu cheguei para ela e falei assim, e eu queria participar com vocês disso, como é que eu faço? Ah, claro, manda um e-mail para mim. Eles são super Aí eu mandei um e-mail, tá bom, você tá no grupo agora. E aí... Isso deve ter sido o quê? O quinto, sexto paper que saiu? Tem o do IPSSM, vai sair um agora de classificação molecular de síndrome mielodisplásica. Tem o paper de P53 em SMD, importância do P53 e BLL. E é legal que eles submetem o trabalho, eles mandam o artigo antes para todo mundo rever, te critique, faz assim, É realmente uma experiência. E todo o tem reunião do grupo, aí a gente vai. Claro, eu sento lá, eu sou café pequeno, fico só vendo os caras falando, cara. Mas isso é legal. Isso é como é que fala? Complexo de vira-lata. A gente Nelson Rodrigues. A gente vai comentar ainda aí, provavelmente, nos nossos próximos programas, porque a gente tem trabalhado e contribuído de alguma maneira para a população brasileira. Teve alguma diferença em relação à etnia, a relação continental de... Aqui eles não mencionaram nada, a gente não encontrou nada, mas seria algo interessante de se perguntar. Você pegar a gente estava no encontro do nosso grupo brasileiro de LMC até uma no fim de semana,
Porque a gente tá também numa série de LMC, não é para fugir do tema, mas enfim, a gente tá aqui do boteco, como você diz, discutindo medicina. É do Bacarani, que também tem lá, sei lá, 200 mil autores, e aí a gente tá lá com, né, uma faixa etária diferente, o número de transcritos parece que muda, transcritos atípicos começa a mudar para a população. Pode ter alguma coisa diferente. Você falou isso tudo, você me deu uma ideia de talvez escrever para eles e propor para fazer uma análise. Uma subanálise, eu lembro quando que tem muito autor, cara, isso pode... Eu lembro que quando ela veio aqui no Board Review, ela comentou comigo assim que só de olhar o perfil de mutações, não mutações específicas, mas do perfil global, polimorfismos, etc., ele conseguia saber de onde era a amostra do paciente. Você veio da América Latina, veio da Europa, veio da Ásia, veio dos Estados Unidos. Mas isso é importante, cara. Sensacional. Dedo na ferida. Dedo na ferida. Vamos Dedo lá. Na ferida. Mulheres podem ter síndrome Vexas. Olha... Porque senão não é mais Vexas. É Vexa. Com X no meio. Com X no meio, né? Olha, em teoria, sim. Porque o que acontece? A mulher, ela tem 2 cromossomos X. Então, se você tem a mutação, ela prejudica a função da enzima. Então, se a mulher tem 2 cromossomos X, um cromossomo X não funciona direito, por causa da mutação, e o outro compensa. Só que o que acontece na mulher? Quando ela envelhece, você pode ter... A mulher, embora ela tenha 2 cromossomos X, então sempre apenas um está funcionando. Lionização. A lionização, exatamente. Você lembrava disso? Lionização. Então, você Lionização. Biologia genética, terceiro ano. Pessoal que está prestando vestibular. Lionização e inativação do X. Dúvida sobre lionização, mandem DM para o Renato Centroni, por favor. Então, esse fenômeno ele é aleatório, né? Só que à medida que a mulher vai envelhecendo, esse fenômeno ele pode não ser mais aleatório e pode ocorrer de maneira sistemática, ser sempre o mesmo cromossomo X que está sendo inativado. E aí você teria isso em inglês, a expressão que eles falam em inglês é skewing, que não sei uma tradução boa para skewing, é um viés, seria um viés de inativação do cromossomo X. Não é viés, mas seria alguma coisa, só para a ideia seria essa. Então, o que poderia acontecer em teoria? Você tem uma mutação num cromossomo X, e aí você tem um viés de inativação do outro, que que não tem a mutação, e aí você começar a ter o X funcionando apenas o X mutado. E aí, consequentemente, a mulher poderia desenvolver a síndrome Vexas. Nos 2 papers não foram descritas mulheres. E a gente infere, até eles até comentam no paper do New England que eles acreditam que se acontecer em mulheres, o fenótipo, por exemplo, provavelmente seria mais brando do que em homens. Mas é uma questão aberta. Acho que não é nada impossível. Em genética, a gente tem fenômenos bem Eu não distintos. sei como está o tempo. Você está com sede ou não? Você não tomou água ainda? Eu estou tranquilo. Mas, por favor. Não, ia só perguntar. O que você daria de dicas sumarizando? Porque acho que assim, nos nossos próximos encontros... Não vamos sumarizar. Não. É que nos próximos encontros, provavelmente, a gente vai falar muito de genética, né? E tudo da questão da relevância. A gente está conseguindo estratificar as doenças. Então, a gente está aí frente a uma entidade nova, né? Seja do ponto de vista molecular, seja do ponto de vista clínico. Então, acho que se você tivesse que sumarizar aí a abordagem de quem está nos assistindo, e então só reforçar a parte clínica e a questão molecular, acho que como prática. Não, acho que para sumarizar é o seguinte, existe um overlap de autoimunidade e síndrome mielodisplásica. O que a gente achou na síndrome Vexas, essa questão toda, é que esse overlap pode, em alguns casos, não todos, ter uma causa específica e você tem uma entidade que você consegue definir como uma causa genética. No caso, essas mutações somáticas desse gene UBA1. Então, se você encontrar um paciente com policondrite, recidivantes, vasculite, anemia, vacúolos, paciente do sexo masculino, paciente acima dos 50, 60 anos, considerar que pode ser essa entidade. Não vai explicar novamente todos os casos de autoimunidade em SMD. O fenômeno é muito mais complexo que isso, mas já começa a dizer que a gente está começando a talvez dissecar e entender um pouco mais essa relação e a importância, esse interplay entre o processo inflamatório, a autoimunidade e o desenvolvimento dessas doenças da célula tronco hematopoética, que é a síndrome mielodisplásica. Mas assim, não é um diagnóstico fácil, é um diagnóstico raro, e acho que fazendo eco que o
desse baluarte da hematologia sentado aqui na minha frente, o Dr. Renato Centroni falou. Se você está nos assistindo, nos ouvindo e tem um caso de VEXAS, deixe uma mensagem que a gente... Acho que essa questão da DM é bem legal. Muito legal, muito interessante. 2 coisas. Você já encontrou alguém que muito provavelmente você não pesquisou, isso aqui saiu, isso tá fresco do forno, mas que você... E eu acho que a gente teve um caso que a gente viu onde a gente trabalha há uns anos atrás, que tinha uma apresentação assim. E 2, você acha que isso muda um pouco o jogo na Reumato? A partir de agora, a gente tem que começar a pesquisar alterações moleculares. Eu digo isso porque, assim, há muito tempo atrás, eu lembro que eu tive um caso na residência, trissomia do 8 era relacionado com fenômenos reumatológicos. Sim. Então, será que a gente está falando, na verdade, de muito mais do que um gatilho comportamental, ambiental? Isto é uma herança, isso é, na verdade, uma tradução de uma alteração molecular que a gente está vendo? Como que você vê o futuro, né? Porque eu acho que VEXAS é muito mais o primeiro passo. É o fóssil que foi achado, assim, entendeu? Como que isso vai ser para frente agora? Como que você vê isso? Excelente pergunta. É uma coisa que eu fiquei pensando há um tempo atrás, quando estava... Perdeu o sono, assim. Nunca mais dormi depois. Nunca mais vou dormir depois disso. Essencialmente, não, mas o que eu acho que realmente o que isso aqui leva a gente a pensar, talvez o seu Matos pode falar, esse cara tá viajando, mas assim, eu acho que a gente deve talvez começar a se questionar. Será que existem mutações somáticas nas outras doenças inflamatórias reumatológicas? Muito provavelmente. Eu acho que talvez agora a gente tenha que começar a ficar fazendo sequenciamento de genoma, exoma e olhar e tentar entender. Sem dúvida. Porque, vamos falar a verdade, a gente não sabe o que causa essas doenças. A gente tem essas teorias de predisposição, HLA-B27. Não, mas sabe-se pouco. Sabe-se assim, o que está causando isso, a gente não entende. E assim, a gente fala de mutação somática. A gente, quando fala em mutação somática, pensa o quê? Câncer. Sim. Mas talvez o que esse paper e outros vêm mostrar pra gente é que mutação somática é muito mais ampla do que câncer. Mutação somática em genes de proliferação levam a câncer, mas talvez um gene da ubiquitina causa um processo inflamatório. Então é uma coisa que a gente começar a abrir um pouco a cabeça e pensar diferente em relação a isso. Eu acho que isso vai dar um gancho para os próximos. E eu acho que é interessante que assim, né, o sequenciamento custava uma fortuna. Né, o projeto de genoma custou milhões. Agora isso custa o quê? 4 mil? Não, dólares. $4.000 é caro. Você consegue fazer. Dependendo do laboratório, você está falando de fazer genoma. Tem lugar que você faz genoma por $1.000, $1.500. Genoma, você está olhando o DNA do indivíduo, de cabo a rabo, 3.3 gigabases. O que eu acho que vai, para onde vai evoluir? Vocês perguntaram mais cedo para mim. Essa mutação não está no painel? Eu falei para você, não está. Aí você fala, mas tem que fazer um sequenciamento customizado. Mas o que vai ser o ideal no futuro? Eu vou responder para vocês, como é a minha visão, não o ano que vem, mas daqui a 20 anos. Genoma para todo mundo. Não tem dúvida. Genoma customizar alguma coisa, ou genoma para todo mundo, não, genoma para todo alguma busca... E a gente está falando de doença reumatológica, não, mas eu acho que assim, doença psiquiátrica, doença cardiovascular, doenças neurológicas, cara, não tem como não falar disso. Entendeu? Não, e a questão toda é a seguinte, quando você faz o genoma, você gera uma quantidade de informação absurda, gigantesca. Só que aí você pode virar e falar assim, tudo bem, eu tenho um paciente com LMA, ou leucemia, falando aqui da nossa seara. Fiz o genoma dele. Eu preciso olhar o genoma inteiro dele? Não, eu vou olhar aqui os 150 genes que eu sei que causam LMA, eu vou olhar aqui as alterações cromossômicas e tal. Aí daí a 10 anos sai um trabalho falando assim, olha, alteração no gene XYZ predispõe a leucemia, ou causa a leucemia, ou deixa a leucemia diferente. Se você fez o genoma, você já tem essa informação. É só você olhar lá atrás. Não, então, mas Fábio, tem uma outra questão, que é o que a gente vai discutir em outros tópicos. São as adicionais. São a relação de epigenética e o que você vai ter. Sim, isso é outra coisa. Posterior. Então, assim, eu não faço NGS em linfoma. Mas dependendo de um cara triplo refratário, esse cara tem alguma mutação, não tem uma terapia. Lembra, cara? Vocês vão lembrar disso. Tinha um filme
Eu não lembro agora o nome Já do entramos filme. na parte do... Não, ainda não. Projeto, não sei o que lá. Eu esqueci. Gattaca. Esse filme é fantástico. Que é justamente o cara que quer virar um piloto. Eu acho que era o Ethan Hawke. É o Ethan Hawke. Com o Ethan Hawke, E que aí ele colocava o dedinho lá e falava, cara, você tem predisposição a ter isso, então você não vai ser aceito. Uhum. E isso mostra o quão complicado é a informação genética. Mas eu acho que um conceito que a gente tem hoje, quando começou o projeto Genômica, que a gente tem de agora, isto é dinâmico. Sim. Total dinâmico. Isso é totalmente dinâmico. Não, mas pera, deixa eu esclarecer uma coisa. Até pra quem nos assiste. Quando eu falo assim, deixa eu dizer uma coisa clara antes de mim. Quando eu falo assim, já que você mencionou o Gattaca, quando eu falo assim, vamos fazer genoma para todo mundo, eu não estou falando, a gente pode até chegar lá num dia, mas eu não estou falando de nascer uma criança, genoma, vamos saber tudo que ela tem, não sei o que, vai ser assim. Não é isso que eu estou falando. Estou falando o seguinte, o indivíduo desenvolve uma doença X que sabe que tem cunho genético, um grande exemplo que a gente pensa é câncer, mas cada vez mais vamos ter outras, faz o genoma dele, tem-se toda a informação, aquela fotografia daquele momento e deixa aquilo armazenado. Você pode analisar e estudar no tempo zero, quando você fez o genoma, apenas o que você sabe de relevante daquele. Claro. Mas se no futuro descobriu outras coisas, porque, por exemplo, nesse paper aqui, para analisar o UBA1, porque esse paper, essa corte de 3 mil pacientes de SMD, eles não fizeram genoma, eles fizeram um painel de 160 genes, etc, tal. Para analisar o UBA1, eles tiveram que pegar as amostras e olhar de novo o gene, e reestudar tudo. Agora, se eles tivessem feito genomas em todos os 3 mil tralados para frente, não precisava isso. Simplesmente pega, puxa e olha. Ali a região. Olha a região, olha. Tem, não tem, tá mutado, não tá mutado. Qual que vai ser o limitante disso? À medida que o custo vai ficando mais baixo. A gente não pensa nisso. Armazenamento. Porque são 3.3 gigabytes. E é ético. Também. Porque isso é uma coisa... Não, e a relevância de você fazer um diagnóstico e dar uma notícia e falar assim... Bom, eu não sei qual é a relevância disso, porque com certeza a gente vai ter algumas alterações que a gente não tem. Mas eu acho que até a coisa ética deve evoluir para uma maior aceitação. É muito difícil. Acho. Cara, esse filme que a gente tá falando é de 1990, mais ou menos. Puta, a gente não tinha pensado nisso, mas a gente pode colocar isso também na nossa... A gente é meio velho. Nas informações depois. E naquela época parecia uma coisa assim... Uau, cara, como isso é perigoso. Que medo. Etc e tal. Cara, óbvio, como tudo na vida, tem dois gumes. Ao mesmo tempo, você tem isso de preocupação, etc e tal, mas ao mesmo tempo você tem informações que são muito importantes. E mais do que isso, e tem um assunto que eu quero que depois o Pires traga aqui pra gente, que é a questão da epigenética, como você vai mudando genes. Pois é. Tem um assunto que eu e o Pires somos apaixonados, o Pires que me apresentou, inclusive, que é a questão das alterações que estresse levam ao GNA. Nossa né? Senhora. Que isso é, para mim, Conservative Response to Adversity, CRTA, que é como você... Cara, e são dados... E como os assim, idosos, por exemplo, têm uma diferença de resposta. Crianças que sofreram abuso, crianças que sofreram etc e tal, têm alterações epigenéticas completamente diferentes do que uma pessoa que não passou por isso. Não, e a pergunta que todo mundo fala, se estresse tem alguma vez... Exatamente, isso muda imunidade. Isso é uma coisa, cara, que cabe 30 episódios aqui, eu não quero nem entrar. Mas isso eu uso como uma defesa da gente ter essa informação do genoma. O genoma, como você muito bem falou, ele não é uma condenação, ele é uma figura. E a figura, uma foto cabe num filme. Se você vai beber, se você vai fumar, se você vai ter situações de estresse, isso tudo tem uma interferência muito grande nisso. Mas isso para mim aqui, ó, eu até devo isso ao Pires, meu... The Man, The Legend, está na minha frente. The Legend. Porque isso é uma informação que para mim é muito interessante. A gente tem uma brincadeira com linfoma que na verdade vocês não sabem o que vocês estão fazendo, né? Então você trata e... Não, mas agora pegando sério, é que para quem nos assiste, dependendo da área mesmo ligada à saúde ou não, ajuda a explicar porque doenças têm comportamentos diferentes sendo tratados da mesma maneira. Então, assim, de uma maneira mais assimilável, é a tentativa de descobrir, bom, fizemos o diagnóstico, há um componente genético, mas mesmo assim, durante o passado, você submete o mesmo paciente
pacientes com apresentação clínica similar ou praticamente igual submetem ao mesmo tratamento e eles vão ter desfechos diferentes, porque na base do iceberg a gente tem alterações e na própria evolução do tratamento e da doença podem surgir outros clones. É interessante, vocês estão falando de epigenética, tem um conceito muito legal de epigenética que chama-se o relógio epigenético, que é o quê? É uma série de marcadores epigenéticos que você olha de metilação de DNA que eles refletem a sua idade. Sim, por isso que eu te falei do encurtamento do telômero. Mas tem a ver com isso. Assim, e aí você tem um fenômeno do seu relógio epigenético. Tem várias formas de você calcular isso. E tem um fenômeno que eles chamam que é a aceleração do relógio epigenético, que é o quê? Você pega a idade do indivíduo, o cara tem, sei lá, 44 anos, no meu caso. Aí você pega... Você só tem isso? É que minha epigenética é muito baixa. Eu sou jovem, eu tenho 15. E aí você pega e mede a idade epigenética do cara. E você calcula a diferença. Se o cara tem 44 anos cronológicos, mas 60 anos epigenético, esse cara ele tem maior probabilidade de ficar doente, de ter câncer, de ter doença degenerativa. E o que acelera o envelhecimento epigenético? É multifatorial. Tudo que vocês imaginam multifatorial, que não fumar, trabalhar muito, beber em excesso. Mas não vamos entrar nisso, porque isso merece. Não, senão não tem final. Um episódio só, não tem final. Um mês só disso. Pergunta agora pra gente encerrar esse assunto que é sensacional. Eu não sei se a gente vai encerrar esse assunto, eu acho que a gente vai voltar, porque realmente Não, a gente vai voltar em outros temas. Vou chamar um reumato aqui. Se tiver algum reumato aqui que tem algum caso de Vexas, e quer sentar aqui com a gente, a gente vai te torturar aqui. Como que você trata isso aqui? Então, a gente não sabe muito bem. Parece que você não vai dizer que é com corticoide, né? Quê? Você não vai dizer que é só com corticoide. Então, as medicações, parece que as medicações somatológicas clássicas, os disease modifying rheumatic agents, parece que não funcionam muito bem. As clássicas. E parece que como diria Hipócrates, quando não sabe o que tem, dá meticortem. Então... Olha só, elucubração, 50 minutos. Não, a gente é 50 minutos para acabar com o corticoide. Posso falar? Já tive casos, não eram síndrome Vexas, mas já tive casos encaminhados para mim, anemias graves, sintomas inflamatórios, não melhora com nada, painel NGS negativo, cariótipo negativo. Não me diga. Tudo negativo. Não é possível. Não é Vexas. Não é possível. Entrei com corticoide. Ah, tá. Zerou. Mas uma pergunta, porque eventualmente, por isso aqui, isso acabou de ser descrito, as pessoas vão começar a pesquisar. Cara, e o Brasil é um Titanic, tem 220 milhões de pessoas. Com certeza vai começar a aparecer. Isto seria uma indicação de transplante ou não? Eu acho que transplante de medula óssea, eu acho que ainda não seria uma indicação. Eu acho que embora, em teoria, o problema está na célula hematopoética, e em teoria, da mesma forma que você pode transplantar e curar uma HPN, que é uma doença clonal causada por uma alteração clonal, uma mutação na célula tronco-hematopoética, eu acho que transplante ainda não. Acho que ainda mais porque... precisa um follow-up mais longo de clínica. SMD. Eu tenho lá no meu consultório um cara... Tipo, já um hipometilante, o reumato me mandou porque o cara tá lotado de condrite, homem, 60 anos de idade, condrite, anemia, medula com vacúolo, mutação do UBA1. O BA1 que você fala, né? UBA1 desculpa. fica meio... Foi mal. Desculpa aí, pessoal. Eu sou do grupo linfóide. Mutação do BA1. Você começaria tratamento para síndrome anerospástica? Você começaria um agente hipometilante? Difícil pergunta, mas acho que eu só começaria uma terapia de suporte, tipo um eritropoetina, ok. Agora, um hipometilante eu só faria se tivesse... Com risco... Não, uma situação assim, aumento de blastos. E se tivesse aumento de blastos... Não, aí sim. Aí talvez eu falei, será que é Vexas mesmo? Porque pode até ser que sejam as duas manifestações juntas. Mas eu só entraria com uma droga tipo metilante se fosse alguma coisa que eu tivesse algum elemento de uma SMD conjunta mais agressiva, assim. Se fosse não, acho que eu tentaria corticoide e medicamento de suporte, sei lá, uma eritropoetina, alguma coisa conjunta assim. Com a reumato. Maravilha, cara, pessoal. muito legal. Muito bem, parabéns, Pires. Mais uma vez. Momento de regozijo e deleite. Parabéns pelo paper, que venha mais, você merece. Obrigado, gente. Acho que agora tá bom hora do tiragosto. Vamos tirar gosto. Eu já estou aqui com meu consagrado, por favor.
Traga aqui o nosso tira-gosto. A gente, só para explicar, então, para quem ainda não nos acompanha, a gente divide, então, num momento técnico, e hoje foi, em especial, de bastante relevância, não é tão comum essa discussão, mas a gente tem um momento cultural, afinal, somos gente, não é isso? Não? A gente também tem outras questões. Interesses, né? A gente não fala só de hematologia. Então, assim, conversava com o Pires esses dias e falava, Pires, e o que você está lendo, além de Chico Bento e Horácio, e aqueles quadrinhos que você tanto curte? E X-Men. E aí, X-Men, ele Superman. entra na lista do New Yorker e fala, achei esse, estou lendo. Então, é o nosso momento o quê, Perini? Nosso tira-gosto. Nosso tira-gosto. Tira-gosto cultural. O que você tá lendo, Pires? Conta pra gente aí. Eu tô lendo agora, eu diria, na verdade, eu não tô lendo, eu tô ouvindo. Eu pensei que você estava amando, é isso. The Angst Generation é o terceiro livro que eu leio desse camarada, Jonathan Haidt, que é um psicólogo. Esse cara é ótimo. Ele escreveu 3 livros, já que 2 que eu já li. O primeiro que ele escreveu, que eu li, se vocês não leram, chama-se A Mente Moralista. Sem dúvida, tem lá em casa. Você devia ter trazido a foto da Mente Em Moralista. português, em inglês é The Righteous Mind. É um livro que a gente não vai entrar nessa seara de discussão política aqui, mas é o livro. O subtítulo do livro é Por que pessoas boas brigam a respeito de política e religião? Ou seja, dá o tema assunto também. proibido no podcast. 5 bilhões de. Mas o livro é fenomenal. Aí o segundo livro que ele escreveu chama The Coddling of the American Mind. Que é meio que que ele inicia um pouco das ideias que ele elabora mais nesse livro. Esse livro, The Angst Generation, o que ele está falando aqui? Qual que é a tese do livro? A tese básica do livro, resumindo assim brevemente, ele fala que por volta do início da década de 2010, 11, 12, com o advento dos smartphones, com o advento das redes sociais em massa, Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, essas coisas todas, houve uma mudança na infância das crianças. As crianças saíram de uma infância do que ele chama de play-based childhood, ou seja, infância baseada em brincar, para uma phone-based childhood, infância baseada em celular. E que isso tem sido responsável, é um dos principais responsáveis, e o cara ele mostra o primeiro capítulo do livro, é até, diria, um pouco maçante, porque ele fica mostrando dados sem parar de aumento de incidência de depressão, de ansiedade, de taxa de suicídio, de taxa de self-harm, automutilação, em adolescentes e crianças ao redor do mundo. Claro, o cara é americano, o foco dele é os Estados Unidos, mas ele tem dado dos países nórdicos, países do Oriente, países de vários lugares. E aí ele elabora um pouco como que era a infância antes, talvez aqui perguntar para os nossos pais, do Centrone ali. Que foi um pouco antes. Centrone, que eu joguei bola. Que eu joguei. Sentou jogando na rua, Machado de Assis, Vila Mariana. Não. Eu gostaria de comentar isso. Apesar de uma pequena diferença de idade e que, em termos de epigenética, a gente está praticamente igual. Eu queria trazer uma questão. Nós temos, então acho que a gente pode fazer, eu tenho a Natália, de 20 anos, a Mariana, de 18. Guilhermão apresenta Pedro, os seus... 3,5, Eduardo, 10 dias. Dali que foi baseado o filme Virgem aos 40. E você... Eu tenho o Guilherme de 10 anos e a Laura 6, quase 7, vai fazer 7 daqui a pouco. Então vamos lá. Filhos em idades diferentes. Então, minhas filhas tiveram acesso a celular com uma certa precocidade, não muito precoce. Foi uma discussão à época. A escola já era a época lá com 10, 12 anos. Porque duas questões que eu acho que é importantes. Primeiro, se todo mundo tem e só seu filho não usa celular. Isso é um problema. Como se você está gerando uma exclusão, já que todos estão tendo acesso a uma série de informações. De outra maneira, não há um filtro e é muito difícil para os pais filtrarem isso. O acesso, você tem 18 anos? Tenho, né? Então você tem travas, né? Então quem tem filhos sabe disso. E isso, na verdade, envolve, talvez não só crianças, mesmo adultos, né? Há uma teoria, e não sei aí onde chega, mas a teoria de adultos viciados em jogos, ou seja, você só transformou o cara que apostava em cavalo... Que eu tô lendo um livro... Mas só para concluir, o que eu ia perguntar para vocês hoje, você, na tua geração ali, com 10, o mais velho, 10 anos, tem celular? Não.
Não. Não, tem amigos dele que tem, mas ele não tem. E aí, como é que você está trabalhando essa questão de, tipo, qual é o momento de Estou por isso? trabalhando que eu Não, você- decido ou não. Não, mas só e eu acho muito interessante que eu escuto vários podcasts sobre esse assunto, que é a questão da dopamina, né? Uhum. Deve falar com certeza nesse livro. A molécula que controla muito disso é a dopamina. Acabei num desses voos que eu peguei, comprei um livro, chama Dopamina, alguma coisa assim. Achei que esperava um pouco mais. Porque com o que você escuta hoje em podcast, Huberman Lab, etc e tal, fala um pouco mais disso. Que a gente... O que gera esta ansiedade, tudo isso, é os picos de dopamina. Uhum. Né? Só que a dopamina não é o hormônio do prazer, é o hormônio da antecipação. Uhum. Então, quando você está aqui... E outro dia eu até fiz uma coisa muito interessante. Eu sigo um podcast, e mais do que um podcast, uma cultura de vida, que é o estoicismo. Tem um cara que chama Ryan Holiday. Fantástico. Fantástico. Sigo esse cara também. Escutem, Ele é tem um muito livro bom. também, acho que... Vários. Eu vou trazer um deles aqui pra gente discutir depois. E no começo do ano ele faz um desafio estoico pra você. E aí são desafios... Muitos são simples, mas alguns são bastante complicados. E um deles era ficar um dia sem encostar no seu celular. Nossa. Abstinência, né? E eu fiz, cara. E aí é muito louco, porque qual que é a ideia, né? Cara, as primeiras 1 hora, 2 horas, parecia que eu tava precisando pegar aquilo ali. Aí passa aquilo ali, cara, foi um dia que eu brinquei com meu filho 4, 5 vezes, li livro, toquei violão, que é uma coisa que eu tava meio abandonando. Cara, fiz 1000 coisas. Que você nem toca, né? E aí no Mas dia tudo bem. seguinte, cara, quando eu falei, estou liberado, a primeira coisa foi, eu vou pegar o celular. E aquilo te dá um rush, assim, tipo, tal, eu quero... O que No eu momento perdi que de você notícia... pega o celular, você fala assim... Mas posso falar uma coisa? Não, peraí, vai isso, só um é o comentário pico da importante. dopamina, da antecipação, e no momento que chega, não satisfaz. Mas é Não importante a gente colocar isso aqui na infância, porque o que acontece? O celular faz parte do nosso trabalho. O e-mail, porque não é só um celular, é um e-mail, então não é só a diversão, ele faz parte do trabalho. Então hoje, pra gente ficar sem o celular, Muito de difícil. férias e mesmo assim, impossível, você consulta o melhor restaurante das suas férias no celular. Você tá viajando e quer... Você dirige. Você olhando dirige o usando o celular. Agora, na criança, imagina o que a gente estava falando. Você queria assistir um jogo, rever um gol, comprar um CD, ouvir um negócio. Tá tudo disponível. E muito do que a gente vai discutir, eu queria muito que de alguma maneira a gente tocasse jovens, adolescentes que pudessem assistir isso e entender que tá tudo lá agora, disponível, que a gente não tinha disponível, não tinha como acessar. E isso parece não satisfazer. Então, essa questão da véspera, mas também da insatisfação. Você sabe que... Acho que esse é um ponto que ele... Você sabe que é interessante? Eu lembro que hoje em dia... Sabe quando eu comecei a mexer na internet? Em 1993, quando veio quando começou a ter o World Wide Web, e aí meu pai... ele me levava na faculdade de medicina, na faculdade de economia da USP, para entrar na sala dele num navegador de internet. E sabe a coisa que eu procurava? Eu procurava letra de música de rock, porque era uma coisa que eu queria saber, eu não sabia. Você não estava no encarte, né? Eu não conseguia saber. Era um negócio que você não tinha disponível. Hoje em dia... Não, você tem tudo. Você tem tudo. Eu quero aprender a letra da música, você pega aqui. Você tem tudo. Você quer tocar, você quer aprender a tocar. Quero ver um desenho de não sei o quê, quero ver tal filme. Pega no celular, você pode... E rever. E rever. Isso gera o quê? Isso gera um imediatismo. Às vezes eu vejo minha filha, ela fala assim, eu quero fazer isso. Fala assim, agora não pode. Não, mas eu quero. Eu falo, mas agora não pode. Mais tarde a gente vai poder. Não, mas eu quero agora. O que tem que fazer agora? Eu quero agora. Você sabe uma coisa interessante? Eu viajei agora com minha família, a gente foi pra Disney e cara, a gente ficou no hotel da Disney, que tinha 1000 canais, todos com tudo quanto é desenho da Disney. Só que tinha propaganda. E o meu filho, como filho de grande parte de quem tá escutando, foi criado no Netflix. Também. E aí meu filho virava assim, mas o que é isso Por que está no meio do meu né? desenho? Entendeu? Tipo, óbvio que eu não falava com essas palavras, mas ele, tipo, você via que ele não tava entendendo o que é aquilo. E eu só podia ter programas, porque eu não peguei o fim da Xuxa, né? Então, assim, os programas, entendendo as séries da... A Xuxa tem 60 anos. Não, mas não importa, assim. não, mas eu tenho 53. Então, assim, o horário era na sessão da tarde, e quando a gente assistia Jerry Lewis, que é da década de 60, Tom e Jerry, tinha coisa do final da década de 50. Assim,
repetidos a exaustão, e a gente ainda gostava, repetia o negócio, puta, já assisti. Não, lembra com meus Pica-pau, quando e a você gente era... Tinha um desenho que a gente gostava de ver dos Muppets. Eu tinha que esperar a hora do negócio passar. E eu tinha que. Às vezes eu ia sair, eu combinava com meus irmãos, ó, vamos pôr uma fita VHS pra gravar o episódio. Mas o que ver. você acha que preocupa mais, na verdade? É ter essa oferta e aí gerar uma insatisfação que dizem que não é. Espera só um pouquinho. Não é só na criança e no adulto. Também. Não, ou seja, com eu certeza. quero ver. Ou seja, uma insatisfação. Ou também ter acessos a conteúdos que talvez nessa faixa etária a pessoa não consiga administrar muito bem. Acho que são os dois, na verdade. Eu acho que são os dois, mas mais do que isso, o que ele tá falando no livro, a mensagem do livro. Assim, eu não terminei de ler o livro ainda. Não acredito. Não, tô lendo. tá Tô ouvindo, bom, né, okay. que não falando. Mas assim, a ideia é que a partir do momento que você tira as pessoas do mundo real e deixa elas ficar totalmente focadas no mundo virtual, que é extremamente enticing, alguma coisa que fica chamando a pessoa o tempo todo para aquilo, o acesso é muito fácil e que facilmente possibilita, no caso específico, é interessante, ele comenta que as diferenças que isso aconteceram com adolescentes meninas e adolescentes meninos. Para as meninas, o que é mais danoso? Instagram. Sim. Comparação com outras moças, com outras mulheres, a imagem, a questão competição, da autoimagem, a competição, enfim. E para os meninos, o que é mais? O cara ficar só jogando videogame sem parar o tempo todo, ou entra em, às vezes, redes sociais que ficam... Com perfil falso, com alguma coisa... Que ficam estimulando pornografia, estimulando violência. Então, assim, essas coisas são coisas que não contribuem para o desenvolvimento deles. Ele começa o livro fazendo uma analogia super interessante, que é para a gente pensar. Imagina que as pessoas vão chegar para vocês e falar assim, nós vamos fazer um experimento agora que a gente vai começar a povoar Marte. E a gente não sabe muito bem como que vai ser povoar Marte, o que vai acontecer. A gente tem alguns... Mas a gente queria fazer isso com as crianças. Porque a gente acredita que as crianças vão ser melhores para se desenvolver em Marte do que os adultos. Então, eu queria que vocês dessem os seus filhos para a gente e nós vamos levar os filhos de vocês para Marte e eles vão colonizar Marte, os filhos de vocês, e depois a gente traz eles de volta. Eles vão crescer em Marte, na gravidade de Marte, não na gravidade da Terra, e depois a gente vai trazer eles de volta. O que ele está querendo falar com isso? A gente não sabe e nunca soube o efeito que fazer uma criança crescer e amadurecer o cérebro mexendo nisso aqui o tempo todo, ou a maior parte do tempo, faz no desenvolvimento dela, da psicologia dela. E talvez, deixa eu terminar, isso foi, de certa forma, um experimento não controlado que foi feito com um monte de gente e que leva as pessoas, e que está levando, na teoria dele, a tese dele, que ele tem muita evidência de que é isso, está levando esse aumento de ansiedade e depressão. Dito tudo isso, the cat's out of the box. Não dá para não ter mais celular. Sim. Eu acho que o que a gente tem que tentar fazer é estabelecer limites, saber quando controlar. Você me perguntou, que idade teu filho vai ser? Cara, meu filho, celular com rede social, no mínimo 16 anos. Antes disso, eu não acho que Aqui tem que ter, ficam duas dicas. Primeiro, uma frase de Carl Jung que diz, cuidado com a solidão. Porque a hora que você descobrir o prazer da solidão, você vai ver o quanto ela é satisfatória e contagiante. Ou seja, na medida que a pessoa se satisfaz sozinha, sem ser julgada e sem ser criticada, essa é uma tendência não só para a infância e para o adulto. Jung já falava isso antes do celular. E desse experimento, se alguém quiser, a dica de literatura vai ser outra, mas William Goldwyn, O Senhor das Moscas. Então, um avião cai com crianças numa ilha, então as crianças têm que criar uma sociedade e acabam sobrevivendo. Leiam um livro, não é o experimento de Marte, mas é um experimento de como as crianças acabam se pervertendo de alguma maneira entre bom e mal, em termos de comportamento, por conta da sobrevivência. Acho que fica essa dica. Fantástico. Bom, pessoal, hora de pedir a conta.
Pessoal, Fábio. por favor, aqui a conta. Trazer a dolorosa, por favor. Fábio, parabéns. Foi Obrigado. Excepcional programa. Muito bom. Sandrone, Estamos juntos. mais uma vez, estamos Mais uma juntos. vez. E conto com vocês todos. Se alguém tiver alguma Sugestão de tema. sugestão, alguma coisa. Se você é hemato e tem alguma coisa que vale a pena ser discutida numa mesa de boteco, Manda escreva pra cá. pra gente. Só como um disclaimer, as nossas opiniões são nossas, não refletem a opinião dos nossos empregadores e dos hospitais e clínicas que nós trabalhamos. É um prazer estar com vocês. Espero que isso se mantenha cada vez mais frequentemente. Fica a dica, Happy Hour a cada 15 dias a gente está no ar. Contamos com vocês. Obrigado, gente. Até mais. Um abraço.